magnética, sobre a finalidade, como é que é o processo. Bom, eu sou o Rafael, vou falar um pouquinho para você sobre ressonância magnética e qual é a importância dela para a medicina hoje em dia, né? A ressonância é um exame muito moderno, que não utiliza radiação, então é muito seguro para o paciente, né? E o princípio básico do exame, a gente utiliza um campo magnético muito alto, como fosse um ímã, para orientar os prótons de hidrogênio, né? Como é que a gente faz isso? É bem semelhante a um ímã. Se tiver uma barra de ferro normal, os prótons estão todos desalinhados, cada um num sentido, né? Se tu colocar o ímã nesse ferro, né, eles ficam todos na mesma direção, né? E fica polarizado o ferro, fica imantado, né? A gente faz a mesma coisa com o corpo de uma pessoa, o corpo humano, né? A pessoa entra na máquina com os elétrons todos desalinhados, prótons desalinhados, né? A gente bota um campo magnético muito alto ali em cima, que é 1 milhão de vezes superior ao campo magnético da Terra, é muito alto, né? Então acontece, todos os prótons vão ficar na mesma direção, bem alinhadinhos, né? O que acontece com isso? A gente vai ter o corpo humano que está, digamos assim, num equilíbrio eletromagnético, assim, né? Então todos os prótons na mesma direção. Mas como é que a gente transforma isso numa imagem, né? A gente vai pegar o seguinte, a gente tem ali, eu tenho um próton de hidrogênio que tem um vetor, né, num sentido, e tem vários outros assim, tá? Então a gente coloca umas antenas em volta do corpo, tipo as bobinas, que são antenas mesmo, tipo umas malhas de metal espiral, que é uma antena mesmo, tipo antena de carro, só que diferente, né? Então a gente manda um pulso de radiofrequência, que é uma onda eletromagnética, né? Que essa onda tem uma certa energia, e vai encostar no próton, e esse próton vai, com isso recebe energia, e vai mudar um pouco o eixo dele. E se mudar o eixo, vai ter uma resultante que tem nesse sentido aqui também, um resultante. Antes tinha só nesse sentido a resultante, né? Só aqui. É que o outro hoje vai ter uma superior aqui. E essa vai dar um sinal para a bobina. Dá um estímulo elétrico na bobina, vai para o computador, e com 1 milhão de informações a gente consegue montar uma imagem, né? Mas basicamente, o que a gente faz? A gente monta um campo magnético bem homogêneo no corpo, e dá um impulso elétrico para desestabilizar do jeito que a gente quiser e assim formar a imagem, né? Então, a gente só faz isso com prótons de hidrogênio, que é um próton mais livre, né? E se fosse um próton no metal, por exemplo, no ferro, ou uma liga que esteja muito aderido, esse próton ia estar muito fixo e pouca mobilidade ele ia ter para nos produzir sinal. Então a gente só usa o próton de hidrogênio porque ele é um próton livre, ele é solto e ele altera bem o eixo com essa interferência que a gente dá. Tá? A ideia é mais ou menos essa: a gente tem um ímã gigante, né, que deixa o corpo meio que imantado, e com uma onda de tipo de rádio assim, a gente consegue fazer esses prótons se moverem assim, no sentido que a gente quer e tal, e forma a imagem, né? É um exame assim que hoje em dia é o que tem mais moderno, a gente tem na medicina, né? É para estudar anatomia muito bem, né? A gente consegue também fazer um estudo já funcional do corpo, dá para saber como é que está até a atividade de certas células. Se a célula está morta, se está viva, se ela tem metabolismo acelerado ou baixo, tudo isso consegue fazer só com alteração dos prótons de hidrogênio, alguns estudos mais específicos. Então é um método bem complexo, né? Mas a ideia é essa, assim, só campo magnético, é um ímã gigante, né? A ideia. E no futuro vai evoluir, assim, se a pessoa precisa fazer só do braço, as máquinas vão... Já estão evoluindo, Já estão evoluindo. Antigamente o que a gente fazia? Fazia um estudo, por exemplo, da mão, do joelho, da cabeça, né? Hoje a gente consegue fazer de corpo inteiro o estudo. Então pega uma criança que tem alguma doença, a gente faz ressonância de todo o corpo dela, inteira, da cabeça aos pés, né? E muito mais rápido, e a criança não toma radiação, né? Para o médico que recebe o exame é muito bom, né? Então E a tendência, o que se faz assim? Esse campo magnético que a gente tem é de 1,5 Tesla. É a medida, chama Tesla, que é o Nikola Tesla, que é o que estudou isso tudo, e é o cara que deu nome à clínica também, né? Nikola Tesla. Hoje em dia as máquinas cada vez têm um campo mais forte, mais potente. Por quê? Para a gente poder ter uma imagem melhor, ser mais rápido e tal, né? Só que, por exemplo, assim, uma máquina muito alta, muito forte, ela pode interferir até a comunicação dos aviões que passam em volta. Porque tem um campo magnético tão forte que todas as bússolas ficam desorientadas. Então se tu botar uma bússola perto da máquina, aqui ela não vai apontar para o norte, vai apontar para a máquina sempre a bússola, né? Isso é uma coisa interessante, fazer um teste. Os físicos que trabalham com a gente, que eu ensinei eles o seguinte: vai fazer uma bússola com um copinho d'água, né, com uma rolha,
e botar uma agulha em cima imantada, né? Sim. E ver lá fora onde é o norte, direitinho que é, depois aqui perto da máquina onde é que é o norte. E a agulha sempre aponta para a máquina. Né? Que legal! É mesmo, a gente tem uma gaiola em volta, que é tipo uma armação em volta da máquina, né, que é de metal, para isolar o campo magnético, para proteger, para não ter interferência. Né? Chama a gaiola de Faraday. Né? Você deve ter ouvido falar disso na física também. Mas um pouco escapa desse eletromagnetismo, né? E já é suficiente para chamar um ímã. Né? Esse mínimo que escapa já atrai um ímã. Né? Então é muito mais forte que o da Terra, o campo magnético, muito mais forte. Isso é interessante. Então, se for uma máquina muito potente, pode atrapalhar os aviões, atrapalhar o hospital, alterar a corrente elétrica dos cabos de alta tensão. Né? Então, tem todo um cuidado, assim, é um equipamento bem interessante, assim, bem interessante. Tá bom, então. Não sei se acho que deu pra ter uma ideia, base, assim, uma ideia com tudo também que nós vamos explicar para os colegas. Acho que tá ótimo. Se você entender como funciona um ímã, vou entender como funciona a ressonância. É bem tranquilo. Tá bom, então. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Entendeu? Então o cachazinho com clipe é fácil segurar, mas uma chave de fenda ou um martelo você não segura, sabe? Porque é muito forte. Nossa, muito interessante. E lembra da física, né? Que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se aumentar a distância por 2 vezes, a força reduz 4 vezes a força. Vou botar um exame aqui pra ela tirar foto. Bota um crânio aí, Fábio. Mas ele já tá acordadinho, né? Vou botar um exemplo de filmar aí, né? Botar um crânio. A parte mais importante do corpo é o cérebro, né? Né, Fábio? Sim. Quer dizer, é o coração, né? Depende do ponto de vista, né? Os mais românticos é o coração. Legal! Isso é um crânio, ó. Nariz. Nossa! Deixa eu botar a parte do olho que ela enxerga melhor. Ai, que show! Quer tirar foto daí? Muito legal, Cadê? muito legal mesmo.